destinada a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos em todo o Brasil. Hoje discutiremos as experiências de nossos prefeitos sobre cidades inteligentes. Temos muito e relevantes serviços prestados dessa forma. Vamos, então, descortinar experiências de cidade inteligente. E está aqui conosco, eu sou Joaquim Soriano, esqueci de me avisar, como vocês sabem, eu sou o secretário nacional de Assuntos Institucionais da direção nacional do partido. E está aqui conosco Miriam Chaves, que é pesquisadora do Laboratório Nacional de Computação Científica. Ela trabalhou no governo federal de 2003 a 2016, com atuação nas áreas de gestão e planejamento, sistemas de informação, dados abertos e cidades inteligentes. O Antônio Gomide, que é nosso querido deputado estadual pelo PT de Goiás e foi prefeito de Anápolis por 2 gestões. E a Darlene Pereira, que foi secretária de Programas Especiais da Prefeitura de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a nossa pré-candidata a prefeita desta mesma cidade. Vamos ter 2 rodadas de perguntas para tentar cobrir os vários aspectos relacionados aos temas das cidades inteligentes. E começamos com a Miriam. Por favor, Miriam. Uma das inovações mais importantes de gestão no setor público é o conjunto de medidas que é chamada cidades inteligentes. Você poderia explicar o que é? Você poderia falar também sobre os cuidados que essa política exige dos prefeitos e das prefeitas? Obrigada, Soriano. Primeiro, eu queria dar bom dia a todas e todos, né? E cumprimentar os companheiros Darlene e o Gomide, e você também, claro. Eu tenho certeza que eles vão falar de várias experiências concretas dessas cidades que tiveram uma atuação importante na área de cidades digitais e de cidades inteligentes, que é o nome que se dá mais atualmente, né? E a primeira coisa que eu queria falar é isso, que é um pouco a inovação. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente está falando de vários conceitos que estão anteriormente sendo discutidos, como governo eletrônico, governo aberto, e uma série de inovações de gestão que incluem a questão da tecnologia, né? Quero, inclusive, fazer o convite a que todo mundo leia o Modo Petista de Governar, na sua nova edição, que teve um incremento e uma ampliação bem grande nessas novas formas de atuação dos governos. E eu acho que vai ser bem importante para que os candidatos e as candidatas tenham uma visão atualizada, né, das possibilidades de gestão que nós temos nesse momento. Bom, dito isso, eu acho que o conceito que, inclusive, está lá no Modo Petista de Governar é que a cidade inteligente é aquela que leva benefícios aos seus habitantes. Quer dizer, as pessoas é que estão no centro das ações, né? É claro que há uma intenção de promoção do desenvolvimento, com sustentabilidade, evidentemente, através do uso da tecnologia, que torna essas redes de serviço e de participação social mais eficientes, inovadoras e sustentáveis para o município e para a cidade. As pessoas, em resumo, né, tem que estar no centro de todas as ações da cidade, e a questão da participação é outra coisa muito importante, que está muito bem detalhada, com vários instrumentos descritos no Modo Petista e nas experiências que vão ser relatadas aqui, né, o Decide Rio Grande, né, que é o Decidim originalmente de Barcelona, que a Darlene certamente vai comentar. É uma experiência incrível, uma plataforma que permite muita interação e enfim, tem muita coisa que as pessoas podem observar nesse material. Eu queria falar um pouco botar um foco aqui um pouco mais na questão da infraestrutura, né, tecnológica que é necessária para a cidade inteligente. Aí a gente sabe que tem as questões físicas, né, as antenas, as redes de telefonia, a fibra ótica, uma série de questões que permitem que a cidade tenha conectividade, que, em última instância, funciona a internet em todos os lugares, a gente consegue uma velocidade rápida capaz de permitir interações. A gente viu agora na pandemia o quanto que não é verdade que a gente está muito evoluído nessa questão da conectividade, né? A gente tem um monte de cidades, inclusive cidades grandes, cidades importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, que teoricamente são mais ricas e que a população não está conseguindo assistir às aulas, por exemplo,
porque mais de 50% das pessoas, não só na rede municipal e estadual, mas também na rede federal, nas universidades federais também tem esse problema, né? Enfim, então a gente precisa se deparar com isso e, apesar dessa questão da comunicação ser uma questão nacional, e o município tem condições de articular e de discutir essas questões e tentar trazer para os seus habitantes uma maior cobertura, né? Bom, enfim, e voltando à questão da infraestrutura, além da infraestrutura física de conectividade, a gente tem uma coisa muito relevante que é a infraestrutura de dados, né? É muito importante hoje, não há dúvida, né, nessa nova civilização digital que a gente vive, os dados são uma moeda central para o desenvolvimento no ambiente capitalista, e é onde nós estamos, né? Então a gente precisa reconhecer o valor. Então, recomendação aí para os candidatos a prefeitos e depois futuros prefeitos, a gente tem que ter noção do quanto o valor que tem os dados. A gente tem visto aí todas essas discussões do Facebook, agora, ironicamente, os Estados Unidos preocupadíssimos com a Huawei lá da China, porque vai capturar os dados, como se eles não estivessem fazendo isso, inclusive explicitamente por agências nacionais, né, como fizeram com a Dilma, com a Petrobras, lá naquele episódio do Snowden. Enfim, mas o dado é uma coisa que é extremamente poderosa e que está mudando não só eleições, como destinos, né, e de nações, né? Então a gente precisa ter noção de que isso é uma coisa muito relevante. Então os dados da cidade a gente pode dividir em duas categorias: aqueles que são gerados por serviços e concessões do próprio governo, como, por exemplo, as ruas de trânsito, né, os semáforos, o fornecimento de água e esgoto, as redes fluviais, as redes de conectividade, a própria telefonia, a internet, tudo isso são dados que o governo oferta, assim, e do outro lado tem os serviços, em que a população, os dados sobre educação, saúde, assistência social, e aí, nesse caso, a população oferece seus dados para poder ser atendida. Então, o prefeito tem que compreender essa importância dessa circulação de dados na cidade, o valor que ela pode ter, sempre para reverter em benefício da população e não em benefício das empresas. E a gente tem que perceber que o governo, então, é o custodiante desses dados. Ela está em posse desses dados, mas eles são do cidadão e das pessoas que habitam naquela cidade ou que passam por ali. Então, a gente precisa ter todo cuidado com isso. Então, uma coisa muito importante com relação à cidade inteligente é a governança, né? Acho que a Darlene e o próprio Antônio vão talvez dar exemplos disso, mas a gente tem uma tradição no PT de participação, e o projeto de cidade inteligente tem que ser alguma coisa extremamente discutida, muito aberta, e essa governança ela tem que garantir um ambiente regulatório, né, leis e proteções que, por exemplo, garantam a proteção dos dados pessoais. A gente está com a lei passada agora de proteção de dados pessoais, que estão tentando adiar, inclusive, a implementação. Então, essa governança tem que envolver todos os atores relevantes da cidade e a participação da sociedade muito intensamente. E a gente tem que se preocupar, evidentemente, com os grupos mais vulneráveis, que nunca vão ter a participação correspondente às suas necessidades. Então, essa é uma coisa que eu acho que é muito relevante de ser dita. O outro aspecto importante também para fazer como alerta é a questão da segurança de dados. A cidade, quanto mais conectadas as coisas estão e quanto mais sistemas interligados, por um lado é melhor, porque a gente economiza recursos, provê melhores serviços, mas, por outro lado, torna a situação mais vulnerável, né? É claro, se tudo passa pelo mesmo canal, a gente tem uma vulnerabilidade maior, então há uma necessidade de se preocupar com a segurança desses sistemas, né? Novamente, para que eles não sejam usados indevidamente, tanto por aqueles que, teoricamente, os mantêm, porque muitas coisas são feitas em concessão, como também pelo hacker, né? Pela entrada de hackers do mal, né? E tem os do bem, mas os do mal são aqueles que vão, então, pegar essas informações e utilizar para o seu benefício e contrariamente ao benefício da sociedade. Então, a gente precisa ter essa noção de que um projeto de governança é crucial e a segurança
também é crucial. Essas duas coisas são fundamentais para a gente, quando a gente fala de cidades inteligentes. E só para vocês terem um dado, no o Fórum Econômico Mundial, o último que teve, ele estimou que a gente vai chegar a 189 bilhões de gastos até 2023, de 2020 até 2023, em segurança de cidades inteligentes, exatamente porque é uma coisa que preocupa fortemente. A gente está numa discussão agora da questão do 5G, como eu falei, né? Da Huawei. Então, a gente tem essas escolhas tecnológicas, sem demonizar nem a China ou os Estados Unidos, o que seja, a gente precisa fazer escolhas tecnológicas que ao mesmo tempo, sejam capazes de nos proteger e de levar o melhor benefício para a população. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. Depois, na próxima, há vários exemplos aí de ferramentas, né, de soluções inteligentes que a gente pode usar nas cidades inteligentes. Eu vou só listar aqui rapidamente, que meu tempo já está chegando ao fim, mas eu queria falar um pouco da iluminação, né, que é uma coisa que vai ter existe uma sede hoje em dia para as prefeituras, pode se chamar até de uma sede, das empresas de tecnologia que querem vender a questão das lâmpadas inteligentes, dos circuitos conectados, etc. E aí eu quero só dar um alerta que a gente precisa também ter o controle do que eles estão fazendo, né? Existe uma forma de controlar isso e a gente precisa saber, o governo precisa saber, a população precisa saber. De novo, a questão da transparência e da governança é importante. Eu vou dar só esse exemplo, tem outros de resíduos sólidos, de sistemas de prestação de serviço para a sociedade, né? Gerenciamento de redes de água e esgoto, mas a gente tem um outro momento em que a gente vai poder falar mais detalhadamente de exemplos, inclusive em situações de governos do PT, e que são muito interessantes, né, da gente lembrar. Obrigada. Muito obrigado, Miriam. Excelente. Além de ser uma pessoa absolutamente cumpridora do horário, fica olhando ali, muito bem. Pessoal, nós temos um monte de gente... Oi? Melhor não atrapalhar, né? Pô, você que está fazendo essa tarefa tão difícil aí. Porque dá mais dinâmica, daí fica mais legal. Tem muita gente nos vendo aqui, eu liguei só para dar uma olhada no Facebook, tem muita gente nos vendo, tem muita gente de Rio Grande já desejando felicidades para a futura prefeita, tem gente de Goiânia, de Anápolis, tem gente de São Paulo, olha só, a Aninha, o Felipe, o César Andrade, a Rosane Lopes, o Adriel Farias, enfim, um monte de gente nos acompanha e depois podem ver de novo, porque fica tudo lá gravado na TV PT. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio Gomide. Quando você era prefeito, desenvolveu um projeto para a inclusão digital com praças digitais e telecentros. Conta para nós um pouco dessa experiência, Gomide, por favor. Obrigado, Soriano. Cumprimento especial a Darlene, a Miriam. Eu acho que é importante a Fundação Marcelo Branco fazer, nesse momento importante, que possa realmente contribuir com as experiências de cada cidade, de cada gestor, para que a gente possa fortalecer os programas de governo nesse momento importante de 2020, que, obviamente, vai repercutir no resultado das eleições. Esse tema é extremamente importante. Gomide, o teu som está muito baixinho e falhando um pouco.